Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Você, dentista, que ainda não se inscreveu no meu canal, aproveitem para se inscreverem e também, gente, acione esse sininho aqui, ó, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui no meu canal, vocês serão notificados e assim vocês estarão sempre atualizados sobre o que acontece por aqui, ok? E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto que eu amo, que é periodontia. Eu recebi uma pergunta de uma colega, então ela me perguntou como ela poderia decidir, no caso de uma recessão, se ela se faz uma cirurgia de recobrimento, ou se restaura, ou se não faz nada. Então, quais são os critérios para tomar essa decisão? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Você tem um paciente que tem recessões e você tem um paciente que também tem exposição da gengiva, ou seja, um paciente que tem sorriso gengival. Nesse caso, se o dente já está com uma proporção, o dente ou os dentes, né, porque às vezes as recessões podem ser múltiplas, se essa proporção do tamanho do dente, ela já trouxe um equilíbrio, uma harmonia, uma estética para o sorriso, então nessa situação, nesse caso, o melhor é restaurar. Por quê? Se você traz a gengiva para a sua posição original, com cirurgia, o que vai fazer? Você vai aumentar a quantidade de gengiva exposta quando o paciente sorri. E você vai deixar os dentes pequenos. Por quê? Tem casos, gente, tem situações, eu vou mostrar aqui uma foto de um sorriso para vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando. Tem casos que a recessão já trouxe uma harmonia para o sorriso, ou seja, ela já fez uma cirurgia natural de aumento de coroa clínico estético. Então, é interessante nós sempre observarmos, avaliar a face do paciente, a largura dos dentes, a proporção, a quantidade de exposição da gengiva, o posicionamento do lábio, como é esse sorriso do paciente, quais são as necessidades, quais são os desejos desse paciente, quais são as queixas. Então, geralmente o paciente, quando ele tem recessão, que a raiz está exposta, uma reclamação muito comum é de sensibilidade. Então, nós temos duas formas de resolver essa questão, com cirurgia de recobrimento ou com restauração. É importante proteger essa raiz, porque se ela fica exposta ao meio que está ali, né, a raiz vai estar exposta a várias agressões químicas, físicas, térmicas. Então, é importante a gente proteger para que essa raiz não perca estrutura. Agora, nessa situação que você tem a recessão e já tem uma harmonia, já tem um equilíbrio para o sorriso do paciente, então nesse caso você pode restaurar com uma resina composta, ou se for um caso que o paciente procurou para fazer uma transformação de sorriso, você pode fazer lentes de contato, pode recobrir com a própria cerâmica ou coroas. Então, nessas situações, a gente tem que avaliar a estética do sorriso, tá certo? Agora, então, eu já respondi para vocês quando restaurar, quando fazer a cirurgia de recobrimento. Porque quando não envolve essas questões estéticas, é melhor recobrir, tá? Agora, quando não fazer nada, se o paciente te procurou pela primeira vez e ele tem uma recessão pequena, não tem perda de estrutura, não perdeu ainda a parte da dentina, ali não formou-se cavidades, ela é pequena, o paciente não tem queixa de sensibilidade, ou até tem alguma queixa de sensibilidade, mas aí você pode optar por um tratamento com laser ou com cremes dentais, enfim, existem uma variedade de terapêuticas que a gente pode fazer e no outro momento a gente pode falar sobre isso para resolver esse caso da sensibilidade do paciente. Mas se ela for pequena, nesses casos, o meu protocolo é acompanhar o paciente. Então ele vem, eu vou fotografar, eu vou medir e vou acompanhar.
E é claro, para tomar essa decisão de não fazer nada, a gente tem que observar o que causou esse início de recessão. Esses fatores já foram resolvidos, esses fatores etiológicos já foram removidos, porque antes de pensar em qualquer tratamento, a gente tem que fazer o diagnóstico do que causou essa recessão. Porque mesmo se você fizer um recobrimento com cirurgia, mesmo se você fizer uma restauração, isso pode aumentar. Por quê? Porque não foi resolvido a causa, não foi removida a causa. Então é sempre bom, independente da terapia que você vai fazer o correto diagnóstico. Então você vai avaliar a oclusão, observar se esse paciente, ou se esse dente, o dente no caso do paciente não está com uma sobrecarga oclusal. Bata um carbono, veja se como estão os contatos nesse dente. Se precisar, faça um ajuste. Observar se esse dente não está com mobilidade, porque também isso é um indício de sobrecarga oclusal. Avaliar como o paciente escova os dentes, se ele está com uma técnica correta, com uma força, o tempo, tudo pode estar associado à questão da recessão. Nós sabemos que a recessão ela envolve inflamação e trauma. São os dois fatores etiológicos primários da recessão. Então, às vezes, o que acontece também? A gengiva é fina, o paciente vai escovar e dói e ele deixa de escovar a região. O que acontece? Inflama. E como a gengiva é fina, a parte conjuntiva ela tem pouco conjuntivo, então teve a inflamação, fica epitélio com epitélio e essa gengiva ela se perde, né? Aí ela migra. Agora, no caso, quando você tem uma gengiva espessa, um fenótipo espesso, você tem uma área de conjuntivo, maior número de vasos para irrigar, e então a gengiva mais espessa ela é mais resistente a trauma. E é importante fazer esse diagnóstico. Então, vou olhar a oclusão, eu vou olhar trauma, se não houve trauma nessa região. Tem casos de pacientes que têm hábito de esfregar cocaína na gengiva, isso causa uma isquemia, uma vasoconstrição, isso leva à recessão. Então é importante, antes de fazer qualquer terapia, fazer o diagnóstico. E aí, fez a avaliação, corrigiu, resolveu. Se a recessão é pequena, não tem perda de estrutura, você pode acompanhar. Se você vê que está progredindo essa recessão, se você não está conseguindo condicionar esse paciente a diminuir a força na escovação, quando você faz a cirurgia, você muda esse fenótipo, como eu falei para vocês, um fenótipo mais espesso, ele é mais resistente a trauma. Então, nessas situações, o enxerto conjuntivo, ele vai ajudar a proteger essa raiz. Uma das funções da gengiva é a proteção. Então, são esses os critérios que a gente deve observar e avaliar para decidir e indicar para o paciente o melhor tratamento, ou restaurador, ou fazer o recobrimento, ou não fazer nada. Existem situações que a gente vai precisar restaurar e fazer cirurgia, restaurações muito profundas, que perdeu muita estrutura, você pode restaurar um pouco essa região, porque às vezes perdeu bastante estrutura. Então, se você recobrir, você pode recobrir esse dente, só que a raiz ela vai estar enfraquecida, porque perdeu bastante estrutura. Então, nesses casos, você pode restaurar, dependendo da situação. Eu não gosto de utilizar material restaurador e depois fazer cirurgia. Eu prefiro deixar o dente. Mas isso não é uma regra. Existem casos, existem algumas situações, existem exceções que vai exigir de colocar sim o material restaurador. No caso, como eu falei para vocês, de perda de bastante estrutura, aquela cunha bem profunda. Então, nesses casos, até mesmo para fortalecer o dente, evitar uma fratura
e desse dente, né? Então é preferível fazer sim uma restauração prévia, tá? Existem também situações que nós vamos precisar restaurar e recobrir. Ah, não entendi. O que acontece, gente? Às vezes a gente tem recessão e vai tendo também a bifração, vai perdendo a estrutura. Então, aquela junção semente-esmalte, você já nem sabe mais onde ela está. E isso é motivo para a frustração de muitos colegas periodontistas, que eles vão recobrir e aí eles acham que não recobriram tudo, porque ele já não sabe mais onde é a junção amelo-sementária, porque ela se desgastou. E aí ele acha que tem que recobrir tudo, mas grande parte dessa região já é coroa. Então, o primeiro ponto é definir uma nova junção semente-esmalte. Como que você faz isso? Restaurando, deixando a parte que vai ficar exposta para o meio bucal restaurada, e aí você define com o material restaurador essa nova junção semente-esmalte, e aí você completa com a cirurgia, ok? Então eu expliquei para vocês quando a gente vai só recobrir, quando vai restaurar, quando vai recobrir e restaurar ao mesmo tempo, e quando a gente pode simplesmente só acompanhar os casos, ok? Então, gente, só para recapitular, se o paciente tem a recessão, a gengiva subiu e a margem da gengiva já deixou uma proporção ideal para esse sorriso, para esse dente, então nesse caso eu vou restaurar. Agora, muitas vezes, o que acontece? Essa gengiva sobe muito e fica com dentão. Então, nesse caso, eu preciso recobrir para não deixar o paciente com um dente grande. Então, o que vai determinar esse equilíbrio, o quanto eu tenho de dente, o quanto vai mostrar de gengiva, é a posição da minha margem gengival, do posicionamento do lábio também, porque às vezes o dente está grande, mas não mostra. Mas nesse caso, quando o dente adquirir uma proporção ou que não é ideal, a gente deve sempre optar por cirurgia de recobrimento. Então, se eu tenho sorriso gengival e o dente era pequeno e com a recessão ele ficou no tamanho ideal, nesse caso eu vou restaurar. Porque se eu recobrir, eu vou aumentar o sorriso gengival do paciente. Por outro lado, se essa gengiva subiu, ficou um dentão, eu vou trazer a gengiva para a posição ideal e com isso eu vou ter o equilíbrio, a harmonia do sorriso, né, para o meu paciente, ok? Então, gente, se vocês tiverem ainda alguma dúvida em relação a esse assunto, escreva aqui nos comentários e, por favor, não deixem de curtir, clique aqui e curta o vídeo se vocês gostaram. É uma forma, eu preparo esse conteúdo com muito carinho para vocês, é uma forma de saber se esse conteúdo está sendo útil para vocês ou não, né? E mandem para mim perguntas que vocês têm, que vocês gostariam que fossem faladas, comentadas e aqui no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Quem me manda pergunta sabe que eu respondo. E eu respondo rápido, tem muita gente que me manda no direct do Instagram e eu respondo, ou no meu canal do Telegram, então eu tô sempre à disposição. E aqui também, quem me pergunta, o que eu faço? Eu salvo as perguntas, eu recebo essas perguntas no meu e-mail, eu salvo e depois eu gravo um vídeo explicando como eu faço, tá? O que eu coloco para vocês aqui é o meu dia a dia de consultório, que eu pratico, o que eu faço e que tem dado muito certo. Então eu passo para vocês essa experiência, tá bom? E o que eu não souber também eu vou procurar me informar, porque eu também gosto de aprender. Se tiver alguma pergunta que eu não saiba, eu vou pesquisar, eu vou conversar com outras pessoas que eu acho que pode saber responder e trago aqui para vocês o conteúdo, tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus, um beijo no coração e não esqueçam, comentem aqui, não deixem de comentar, não deixem de curtir e não deixem de compartilhar esse conteúdo com algum colega que vocês acreditam que merecem ter esse conteúdo, tá bom?
Beijo e até uma próxima!